Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa reflexão diária de hoje, dia 6 de agosto, sexta-feira, dia da transfiguração do Senhor. Jesus transfigurou-se diante dos discípulos no Monte Tabor, momento esplendoroso e eterno, quando o Pai confirma seu Filho em sua missão, revelando aos apóstolos e antecipando os sinais de sua ressurreição. Ele é a vida. Seu amor, que nasce do Evangelho, nos torna livres, maduros e adultos na fé. Também nos transfigura pela fé nas coisas rotineiras de cada dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira poderia sobre a terra alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, a transfiguração tem um aspecto extremamente simbólico, né? Primeiro, ele sobe ao monte. O monte, como eu já refleti com vocês essa semana, quer dizer justamente lugar de encontro com Deus. É o lugar da morada dos deuses, era visto assim na antiguidade. Lembremos, por exemplo, o Monte Horebe, que era visto como morada do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Ou o Monte Olimpo na Grécia, que era visto como a morada dos deuses gregos. Os deuses babilônicos também moravam no outro monte, que agora eu não me recordo. Portanto, o monte era mais perto do céu, era visto como o lugar, a morada dos deuses. Outro aspecto que podemos destacar, ele se transfigura, ele se revela como Deus, no seu, entre aspas, futuro corpo ressuscitado, envolto em luz. E é interessante que nos é apresentado Moisés e Elias, que dão testemunho de Jesus, porque Elias representa os profetas. Elias é considerado o maior dos profetas. E Moisés representa a lei. Tanto a lei quanto os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, dão testemunho do Messias, o que não foi compreendido pelos discípulos. Pedro, diante daquela visão maravilhosa, diz: Mestre, é bom ficarmos aqui. Para que descer a montanha, voltar para aquela vida? Não, vamos ficar aqui. A Eucaristia dominical é o Monte Tabor, é o encontro com o Cristo ressuscitado. Ou seja, todo final de semana, na celebração da Eucaristia, nós subimos o monte. Ele se apresenta transfigurado para nós, a Eucaristia. E temos a tentação de não querer descer a montanha. E queremos ficar lá. Porque é o momento de paz, é o momento de encontro com o Altíssimo. Só que nós temos que descer a montanha, que é a vida. Lembremos que Jesus disse: Ide e evangelizai e fazei discípulos meus todos os povos. Em nome do Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cristão não foi feito para ficar dentro das igrejas. As igrejas são para que nós possamos nos reunir, nos encontrar, nos fortalecer e voltar para a nossa vida. E evangelizar aqui fora, não dentro da igreja. Não que não se deve evangelizar dentro das igrejas. Sim, tem muita gente que procura as igrejas justamente porque não teve uma boa evangelização, uma boa catequese. Isso é outro aspecto. Mas o cristão não é feito para ficar dentro de igreja. A igreja faz parte da vida do cristão. Só que ele tem que se abastecer de Cristo, subir ao Tabor, descer e ir para a vida na vida, no dia a dia, no cotidiano. E aí o que vai acontecer? Depois de 7 dias, retorna novamente sobre o Tabor, se abastece do Senhor e retorna. É um ciclo.
que todos nós cristãos devemos fazer. E uma última reflexão. Jesus nos proibiu de falar até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. E o evangelista comenta, eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos, porque a ressurreição não fazia parte da cultura judaica. Não fazia. Na cultura judaica, a pessoa permanecia nesse mundo através dos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, trisnetos e por aí vai. A pessoa permanecia nesse mundo através deles. Não fazia parte da cultura judaica a ressurreição. Ela foi trazida posteriormente quando o povo volta do exílio da Babilônia, porque na Babilônia eles entraram em contato com a visão, a teoria da ressurreição, que acaba entrando na cultura judaica através dos fariseus. Só que Jesus deixa bem claro, ressuscitar dos mortos. Ele será o primeiro a ressuscitar, de maneira definitiva. Lembra o quê? O filho da viúva, Lázaro, ressuscitaram também. Mas, o filho do oficial, a filha do oficial, mas não de maneira definitiva. Voltariam a morrer de novo. Cristo é o primeiro que ressuscita de maneira definitiva. O que fica para nós a festa da transfiguração? Todos nós somos chamados a subir o Tabor. Eu subo. E você? Sobe? Se não sobe, está convidado para domingo agora subir conosco na celebração das 9h30. Até amanhã, um grande abraço, fica com Deus, tchau.